Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Bom, primeiro, desculpem pela minha voz de cantora de tango. Hoje não é sempre assim, enfim, eu estou um pouco gripada. É um prazer estar no painel junto com Amanda, Giane, Túlio, Pedro. A ideia é ser um painel, como o Pedro disse, informal e em que a gente possa discutir de forma mais livre questões que surgem no contexto de valoração de evidências no contexto de um acordo de leniência. Então, eu queria começar trazendo duas questões para a reflexão de vocês, dois exemplos que estão nos extremos opostos do mesmo espectro. Então, um caso em que a leniência é suportada por vários documentos, mas cuja a legalidade desses documentos pode ser colocada em questão. Para o outro extremo, em que a leniência não é suportada por prova direta, mas simplesmente por um depoimento do signatário em relação à seu recollection, a sua lembrança dos fatos em conexão com um determinado cartel. Então, começando da primeira questão, e ela está essencialmente ligada aos casos de leniência submetida por pessoa física. Já na lei anterior, pessoa física poderia apresentar uma proposta de acordo de leniência sem ser suportada ou apoiada pela empresa. Mas a nova lei deu um passo além ao prever no parágrafo 2º do artigo 86 que pessoas físicas que não sejam ligadas à pessoa jurídica signatária do primeiro acordo de leniência podem oferecer outros acordos. Então, a gente tem agora, a exemplo dos Estados Unidos, filhotes de acordos de leniência firmados por pessoa física. E a questão é que tipo de evidência essa pessoa física pode trazer. Claro que ela é livre em comparecer perante a autoridade e relatar os fatos conforme ela tem lembrança e trazer outros tipos de evidências que não sejam necessariamente ligados a informações de propriedade da companhia, mas isso vai ser um desafio para a pessoa física. Na grande maioria dos casos, a propensão dessa pessoa física vai ser trazer documentos que foram produzidos no contexto enquanto ela era funcionário daquela empresa. E esses documentos não pertencem à pessoa física, esses documentos pertencem à pessoa jurídica e seu uso é não autorizado se a pessoa jurídica não está suportando, apoiando aquele acordo. Então, esse é o primeiro desafio, como lidar com essas questões quando a pessoa física, no contexto de estar apresentando uma proposta perante a superintendência, não tem autorização para utilizar aqueles documentos da empresa. Um caso que pouca gente sabe e que reflete os desafios dessa situação é ligado com Hoffmann La Roche, o cartel das vitaminas na Europa. Um sujeito chamado Stanley Adams forneceu documentos para a Comissão Europeia no contexto daquela investigação. A companhia conseguiu identificar quem tinha submetido aqueles documentos, esse sujeito Stanley Adams, que era um suíço, entrou com uma ação contra ele na Suíça. O sujeito foi condenado por violação de dever e por espionagem industrial. Ele passou 6 meses na cadeia, a mulher dele se matou, enfim, é uma história tristíssima, o sujeito teve câncer, uma história tristíssima, mas que mostra o limite da responsabilidade que pode ser atribuída a uma pessoa física por utilizar dados da companhia de forma não autorizada. Essa discussão está muito presente nos Estados Unidos, também não necessariamente ligada com os casos antitruste, mas ligados com todos os whistleblowers programs dos Estados Unidos, Dodd-Frank Act, e tem tido várias discussões no Congresso americano a respeito de como garantir que essas pessoas físicas possam fazer o uso desses documentos no contexto desses programas de delação. Então, esse é um desafio, essa é uma questão. A outra questão é, tudo bem, então você não pode, pessoa física, levar documentos que sejam da empresa no contexto de um acordo de leniência. O que vai te sobrar, né? Basicamente, o seu relato, a sua lembrança em relação a como os fatos aconteceram. Na maioria dos casos, a gente está falando de conduta que durou anos, e acho que não é a nossa especialidade, mas construção de memória é um processo muito delicado, e nosso cérebro costuma preencher lacunas de formas
não necessariamente aderentes à realidade, ao que de fato aconteceu. Então, os relatos são, por definição, falhos, e como garantir que isso é suficiente para a assinatura do acordo, que tipo de outras evidências podem ser produzidas, então, se não podem ser apresentados documentos da companhia, eventualmente estudos econométricos, que isso já foi pensado em alguns casos, enfim, na minha vida passada da SDE, para suportar os fatos relatados. Então, esses foram os fatos, essas foram as reuniões, aconteceu alguma coisa no mercado depois daquilo, então fazer estudos, provas indiretas, o que já foi aceito pelo CAD, por exemplo, vergalhões de aço, para garantir a assinatura, a suficiência daquelas provas no momento da assinatura. E no meio desses dois extremos, né, casos muito fortes, mas com evidências que têm a legalidade em questão, casos mais fracos, tem casos que parecem bons, que quando você apresenta a proposta para a superintendência, o caso faz sentido, mas tem uma fase de construção daquele caso. E essa fase é uma fase delicada pré-assinatura, porque as evidências estão sendo construídas no momento em que a empresa já decidiu que está interessada em assinar um acordo de leniência, e a autoridade não pode direcionar a produção de provas por conta de nossa jurisprudência inteira de flagrante preparado, enfim, de legalidade de provas que não são oriundas de um comportamento natural dos agentes envolvidos, que é um sistema diferente, por exemplo, do sistema americano. Então, tem casos em que os Estados Unidos, por exemplo, no contexto dessa cooperação pré-assinatura, direciona o sujeito a marcar uma reunião no hotel X e proceder, então, ao cumprimento de mandados de prisão daqueles executivos naquele hotel. Ou, para quem gosta da matéria, vejam no YouTube os vídeos originais, as gravações originais do Cartel das Lisinas, Lizine 2 é o nome do vídeo, Cartel, que tem o Mark Whittaker marcando a reunião em Hawaii, e com uma conversa toda direcionada pelo Departamento de Justiça americano. Então, tinha um script inteiro que o sujeito ia lá, ia cumprindo o script, ia enfiando palavras na boca dos sujeitos. Aliás, o próprio vídeo, o Desinformante, o filme, tem toda a discussão por trás, como aquelas provas foram sendo construídas. Nos Estados Unidos, você precisa de ter um agreement para ter condenação, e o que o DOJ exigia dele era que, na reunião, alguém falasse a palavra agreement. Ele estava sempre, então, nas reuniões, so, gentlemen, so we have an agreement. Então, esse tipo de prova no Brasil seria de legalidade questionável, em outras jurisdições não. E acho que é um desafio lidar com a jurisprudência de STF que a gente tem nessa fase pré-assinatura, em que o caso é bom, mas são necessárias evidências adicionais, e como fazer isso de forma a preservar a legalidade daquela prova. Acho que esses são os comentários iniciais, Pedro.